controlar ele. Tentar falar sem chorar, né? Um dia o Senhor nos chamou e nós começamos um ministério próprio, né? O Ministério Mídias Águas. E quando nós saímos da Igreja Batista, o apóstolo disse assim para o Christian: o dia que tu abrir o teu ministério, tu me chama. E o Christian disse: não, apóstolo, eu não quero abrir o ministério, eu estou saindo porque a gente está muito cansado, a parte está doente, eu estava com síndrome do pânico e não fiquei com a doença, glória a Deus por isso, né? Foi só uma fase. Mas a gente não quer ministério nenhum, apóstolo. Eu posso dizer assim: não, o dia que tu abrir, tu me chama porque eu vou. E aconteceu depois de anos, né, que realmente o Senhor fez isso na nossa vida. O apóstolo já sabia. E a gente começou um pequeno ministério lá em Nova Trento, que estamos lá para a glória de Deus. E depois de um tempo, então a gente convidou o apóstolo para a inauguração. Ele não pôde ir naquele dia, mas depois ele foi. E o Senhor deu a direção da gente comprar um sapato para ele, entregar, né, para que ele continuasse pregando as boas novas, né? E agora os filhos vão continuar fazendo, amém? A geração que ele formou e preparou vai continuar fazendo. E naquele dia eu disse para ele que muitas pessoas tinham saído junto conosco naquela fase, porque Deus faz esses moveres na igreja dele, né? Ele leva um para cá, ele leva outro para lá, e depois ele arruma tudo, né? Porque o Deus que faz a ferida, ele mesmo liga, né? E aí chegou a nossa vez de ligar. E quando ele estava lá, eu disse: olha, existem 10 leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus, diz na palavra, mas só um voltou para agradecer. E eu quero ser essa uma que volta para agradecer. E eu quero ser, eu continuo leprosa, eu disse para ele. Continuo doente, continuo precisando da graça do Senhor. Mas eu quero ser essa pessoa que volta para agradecer e te honrar, e a gente pode agradecer Ele por tudo que Ele tinha feito por nós e honrado. Né? Então eu estou muito feliz, estou triste, mas estou muito feliz porque eu pude dizer tudo que eu tinha vontade de dizer para Ele. E eu disse naquela noite que ele foi lá no ministério. Glória a Deus por isso. Né? Que a gente nunca deixe para amanhã aquilo que a gente tem para dizer para as pessoas que nós amamos, porque nós não sabemos do dia e a hora que o Senhor preparou para cada um. Né? E eu queria perguntar uma coisa para vocês, para Alice. Será que a gente deve continuar intercedendo, chorando, fazendo vigília, pedindo as coisas para Deus, se Deus é soberano e vai fazer o que Ele quer? Deus, Ele é soberano e Ele decidiu levar o apóstolo. Deus é soberano, decidiu não te dar o teu sonho. Deus é soberano e decidiu que a tua vida vai ser assim. E aí? Então a gente tem que continuar orando, chorando, pedindo? Adianta ficar pedindo para Deus as coisas se Ele vai fazer só a vontade dEle? Sim, irmãos, porque Ele é soberano. Mas nós podemos continuar intercedendo. E eu achei maravilhoso, né, o momento de intercessão que teve aqui. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, não quer dizer que a gente não tenha que chorar, clamar e continuar intercedendo. Não é porque os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos que a gente não tem que interceder. Ele continua procurando eu e você para se colocar na brecha em favor daqueles que necessitam. Como nós não sabemos o futuro e só o futuro pertence a Ele, a gente vai continuar orando e crendo até o final. Amém? Amém. A gente ora e vai continuar orando pela cura. E se Deus disser que a resposta dele for não, nós vamos aceitar. É muito triste, mas nós aceitamos. Então existem três respostas do Senhor para nós. Sim. Existe espera, que eu já vou fazer, espera mais um pouquinho. E existe não.
Então Deus ouviu cada oração que nós fizemos. Deus não estava surdo. Deus não faz só o que Ele quer. Deus, Ele ouve o nosso coração. Ele ouve os desejos do nosso coração. Ele responde às nossas orações. Mas nem sempre vai ser sim. Nós somos uma geração muito mimada, que ganhou muita coisa de Deus. Mas agora vem tempos difíceis. Vocês estão vendo os tempos difíceis. E a palavra do Senhor diz: nos últimos dias acharei eu fé na terra? Sabe por quê? Que é difícil achar fé na terra nos últimos dias? Porque vai ser difícil. Então, quando vierem os dias maus, os dias difíceis, que cada um que está aqui nesse lugar se encontre cheio de fé, crendo até o final. Não é porque as coisas vão ser difíceis, não é porque veio o coronavírus, não é porque veio o ciclone, não é porque veio situações que vão nos tirar, vamos assim, da zona de conforto, que nós não vamos continuar clamando e crendo. Amém? Amém. Que o teu amor não esfrie, que o teu amor pelo Senhor, pelas pessoas não esfrie, e que o Senhor te encha de fé até o final. 3 coisas só vão permanecer no final: fé, esperança e o amor, mas ainda o maior deles é o amor. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para deixar para os irmãos. Se encham da fé, né? Ouçam cada vez mais a palavra para que ela possa trazer fé para o seu coração. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Hoje eu consegui realizar um desejo da minha esposa. Ela queria estar aqui comigo. O famoso bombril, né? 1001 utilidades. A gente toca violão, a gente prega, a gente canta, faz abertura de culto, faz ceia, faz oferta, faz célula, faz macrocélula, faz casa de paz, a gente faz tudo, né? É nós. Então, é sempre difícil ter que deixar os nossos filhos lá, que são um número reduzido, sem a nossa presença. Mas eles, glórias a Deus, que Deus nos deu filhos espirituais que são uma bênção, né? Que são tementes a Deus. Oscar, Dona Vera, Jair, a Águia, a Leia, o Darlan, a Thaisa, Tarcísio, Cida. Não vou citar o nome de todo mundo aqui, são poucos, mas são pessoas que têm caminhado ao nosso lado durante muito tempo. E sempre quando eu venho pregar aqui, a minha esposa fica. Geralmente ela fica lá para pregar, fica lá para fazer o louvor, mas hoje ela conseguiu estar aqui comigo. Eles se viraram lá, colocaram o playback, e a pastora Vera que está pregando lá hoje à noite. E glórias a Deus por isso, né? E como a minha esposa veio, ela pediu se ela podia dar uma palavrinha no início. Eu disse: hoje está valendo tudo. Se o meu pai e minha mãe dissessem que não, mas isso jamais aconteceria, né? Eu ia intervir, né? Porque hoje realmente é um dia diferente. Nós realmente não imaginávamos. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. E eu me considero um profeta de Deus. E como profeta, Deus me deu alguns sinais. Mas a gente acredita no que a gente quer e a gente ouve o que a gente quer. Essa que é a verdade. Esses dias o meu filho, Levi, de 4 anos, ele está naquela fase de pegar as canetinhas e riscar a casa toda. Quem é pai e mãe que já passou por essa fase? Alguém aqui passou por isso? Então o Levi, ele pega a canetinha e sai riscando a casa toda. E das muitas artes que ele já fez lá em casa, a principal e mais interessante dos últimos dias foi que ele conseguiu desenhar uma orelha. Ele não sabe o que é uma orelha, mas eu sei que é. Ele desenhou uma orelha gigante no nosso quarto. E como as paredes são brancas, e ele desenhou aquela orelha gigante de verde,
para quem é bom entendedor, e para quem é profeta e tem um ministério profético e enxerga as coisas proféticas, eu vi ali um grande sinal. Deus nos dizendo, dando um alerta, primeiramente para nós, que nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Vigiar e estar atento. Nós somos os atalaias de Deus aqui na terra. Nós somos a voz de Deus aqui na terra. Jesus é o cabeça da igreja, mas eu e você somos os pés aqui na terra. Quando Jesus fez o seu primeiro milagre, as bodas de Caná na Galileia, quando ele transformou água em vinho, ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele disse para Maria, para sua mãe: diga aos mestres salas que encham as talhas de água. Ali Jesus começou a mostrar que o projeto de Deus, o plano dele para nós, é fazer os milagres em conjunto, em participação da sua igreja. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele queria contar conosco, e até os dias de hoje ele conta conosco. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele fez o mais difícil. O mais difícil foi ressuscitar Lázaro, mas antes de ressuscitar Lázaro, ele disse o quê? Tirai a pedra. Tirar a pedra é o meu papel, é o seu papel. Tirar a pedra significa dizer, estar atento às mudanças e aquilo que o Espírito está falando à igreja nestes dias. Porque o Espírito vai revelar as nossas imperfeições, o Espírito vai revelar as mudanças que eu e você precisamos fazer, a fim de que possamos ser aprovados, e sendo aprovados, então, tenhamos autoridade para continuar edificando a obra de Deus na terra. A palavra do Senhor diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não se deixa ser envergonhado. Então, Deus quer fazer os seus milagres. Ele vai fazer os seus milagres. A palavra profética do apóstolo René para esse mês de agosto é que Deus estará inaugurando um tempo de milagres. Quem crê? Amém? Amém? Eu creio, irmãos. Eu creio em cego ver, coxo andar. Eu creio. Eu creio. Eu creio em morto ressuscitar. Eu creio. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. E quando eu penso nessa palavra, obras maiores, irmãos, é obras maiores, é coisa grande. Eu acredito que Ele está levantando uma igreja que vai realmente fazer toda a diferença na terra. E para isso nós precisamos estar atentos. O ouvido fala de atenção. A palavra do Senhor diz: ser tardio no falar e pronto para ouvir. Diz ainda lá em Eclesiastes: quando você estiver na casa do Senhor, sejam poucas as tuas palavras. Servimos a um Deus santo. E porque servimos a um Deus santo, Ele espera que eu e você sejamos santos, como Ele é santo. Amém? Então, se eu estivesse realmente atento, ou se eu quisesse ouvir o que Deus vinha falando ou sinalizando, eu estaria mais preparado para essa despedida. Mas, como eu falei no início, eu não queria ouvir. A gente ouve o que a gente quer. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes Deus usou a minha esposa para puxar minha orelha, para me apontar o caminho, para me sinalizar o que eu deveria fazer? Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E Deus, por sua bondade e misericórdia, me deu uma mulher sábia. Eu deveria ser agradecido a Deus todos os dias, porque Ele me deu. A minha esposa é minha mãe na fé. Foi através dela e do pai dela, claro, minha mãe que deu o primeiro passo, né? Minha mãe apontou o caminho.
Mas eu não queria ouvir a minha mãe. Minha mãe começou a frequentar a igreja e eu ficava rindo dela, ficava fazendo piadinha, porque eu era católico e queria morrer católico, né? Botava a mão aqui e dizia que não queria ouvir nada? Nada contra os nossos irmãos católicos. Minha mãe está dizendo que eu colocava a mão nos ouvidos e fazia de conta assim que não queria ouvir. Viu como a gente é duro, irmão, de ouvir? Como nós temos dificuldade de ouvir? Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus mandou ensinar sobre humildade. E a pessoa que é humilde, ela é uma pessoa que tem ouvidos atentos. Só que, irmão, quanto nós temos que aprender sobre humildade? Porque a gente só ouve o que a gente quer, irmãos. Quando o teu marido, o teu cônjuge, o teu pastor, o teu líder, ele te dá uma bifa, como dizia o apóstolo Luiz Carlos, quando ele é um pouco mais duro, mais enérgico, isso não quer dizer que essa pessoa não te ama, isso não quer dizer que essa pessoa não quer o teu bem, muito pelo contrário. Se eu sou o que sou hoje, se eu cheguei onde eu cheguei, eu devo a pessoas que me puxaram a orelha, que me corrigiram, que me disciplinaram. Eu me lembro, irmãos, quando eu era adolescente, eu ganhei 3 a 4 recitais de poesia. Eu não sabia, mas já lá na infância Deus já tinha me dado o dom da oratória. Só que para ganhar esses recitais de poesia, eu tive um professor. Eu tive um professor de poesia. Altamir é o nome dele. Altair Adriano. E o Altair, sempre que eu ia recitar a poesia para ele, a poesia que eu ia participar do primeiro concurso, ele dizia: olha, você tem que treinar na frente do espelho, você tem que falar tantas vezes por dia, olha a tua expressão facial e tal, e ele ia dando várias dicas e sempre me corrigindo, sempre me corrigindo, sempre me corrigindo. Sempre que eu estava diante dele, ele sempre me corrigia, ele sempre achava um defeito, ele sempre dizia: Cristian, dá para melhorar, Cristian, dá para melhorar, pode ser melhor. Moral da história, você sabe o que aconteceu? Uma semana antes do recital da poesia, da minha primeira recital, eu briguei com ele. Eu briguei feio com ele, porque eu não aguentava mais ele dizendo: você pode melhorar, você pode melhorar. Por quê, irmão? Porque nós somos difíceis. Nós temos dificuldade de ouvir. Nós somos orgulhosos. É a verdade. Nós só ouvimos aquilo que a gente quer ouvir. Certa feita, um pregador conhecido disse que o orgulho nada mais é do que um poço de feridas. Muitos de nós fomos feridos. Fomos feridos por pais, por professores, por amigos, por cônjuge, por colegas de trabalho. E as feridas, se não forem tratadas, se não forem curadas, elas viram uma espécie de câncer que nos torna imperceptíveis aquilo que muitas vezes Deus está falando através do nosso cônjuge, do nosso filho, dos nossos pais, do nosso pastor. Que Deus nos dê a graça de sermos mais humildes, mais atentos, mais atentos. A pessoa que está falando com a gente, ela pode estar até errada, mas a gente precisa ouvir, e precisa no mínimo ponderar e refletir, porque se ela estiver certa, e se Deus usar alguém para falar conosco, e nós desprezarmos essa pessoa, assim como Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, não sejamos nós aqueles que vão desprezar muitas vezes os enviados de Deus. Amém?